Pessoal, vamos lá então para a nossa última parte da aula de hoje, tá bom? As aulas serão então mais curtas, tudo bem? Porque nós também teremos um momento de discussão no fórum, tudo bem? Para vocês tirarem dúvida, para não serem prejudicados, tudo bem? Nós vimos então os fatores físicos importantes para o crescimento bacteriano, falta ver o fator orgânico. Então, os fatores orgânicos, pessoal, são aqueles relacionados com fonte de carbono, tá? E quais são as fontes de carbono possíveis que as bactérias podem utilizar? Então, as bactérias, elas podem ser classificadas, acredito que vocês lembrem, talvez, de ter ouvido esse nome, então são as autotróficas e as heterotróficas. Então, as autos são uma coisa delas mesmas, ou seja, elas mesmas produzem o seu próprio alimento. É isso que a gente ouve como definição, né? Como assim? Então, o próprio CO2, o próprio dióxido de carbono que temos no ambiente, que é liberado, é utilizado como fonte de carbono pelas bactérias, tá bom? Então, o próprio dióxido de carbono. As heterotróficas, pessoal, são aquelas que precisam de uma outra forma orgânica de carbono que não seja pelo CO2, que não seja pelo dióxido de carbono. Então, a maioria das bactérias se enquadram nesse quadro. Então, são heterotróficas, tá? Então, aonde que elas vão conseguir fonte de carbono que não seja pelo dióxido de carbono? Tem nos carboidratos, tem nos aminoácidos, na própria celulose das plantas também tem carbono. Então, os heterotróficos, além de utilizar o dióxido de carbono como fonte de carbono para os metabolismos que a célula precisa realizar, também vai utilizar carboidratos, aminoácidos e celulose, tudo bem? Além disso, elas também são fototróficas e quimiotróficas, podem ser, né? Fototróficas e quimiotróficas, tanto uma quanto a outra. Então, a foto se refere à luz, então elas utilizam a luminosidade. E as quimiotróficas são aquelas que se beneficiam de reações mais simples. Então, reações químicas como oxidação, utilizando ferro, né, nesse sentido. Tudo bem? Além das fontes de carbono, são necessários os fatores de crescimento, tá? As bactérias são incapazes de produzir, de sintetizar, de crescer, fazer um metabolismo celular se não tiver esses fatores de crescimento. O que são esses fatores de crescimento? Então, são os nutrientes necessários para que aconteça esse crescimento bacteriano. Que tipos de nutrientes? Então, os aminoácidos, lembra que a gente conversou que são as unidades das proteínas? Temos também as vitaminas, que vão ser importantes para esse crescimento bacteriano. Existem também as purinas e pirimidinas, são aqueles componentes do DNA. Então, são os componentes que possibilitam que as bactérias cresçam, que dupliquem, que repliquem o material genético delas. Tudo bem aqui, pessoal? Então, aqui nós temos fatores físicos e fatores orgânicos para o crescimento das bactérias. Eu quero que vocês organizem, então. Se a gente fosse fazer um experimento num laboratório para que uma bactéria cresça, quais fatores? Eu quero que vocês façam isso agora ainda no horário da aula. Quais fatores vão ser importantes? Tentando entender que tipo de variações nós podemos fazer, tá? Então, quais fatores a gente tem que levar em conta? A gente tem que inserir ou tem que controlar para que uma bactéria cresça, tá? Vocês vão fazer isso, então, depois que a gente terminar de ver esse vídeo, tudo bem? Pessoal, passando agora os fatores que vão ser importantes para o crescimento bacteriano, nós temos 4 fases importantes para o crescimento bacteriano, tá? A primeira fase, nós observamos aqui, é a fase lag. Se vocês observarem nesse gráfico, ele mostra o número de bactérias em logaritmo pelo tempo. Então, essa primeira fase, está acontecendo um aumento de bactérias? Não está acontecendo, está estacionado, tá? Então, essa primeira fase é chamada de lag, é a fase de latência,
tá? Nesse momento, as bactérias estão se preparando para começar o crescimento. Então, lembram que antes delas começarem a se dividir, elas precisam crescer? Então, essa fase de crescimento, essa fase de latência. Elas ainda não começaram a se dividir. Quando essa população começa a sofrer fissão binária, então elas começam a se dividir, nós temos um aumento exponencial desse número de bactérias. Então, aqui no gráfico, essa parte aumentando é chamada de fase log, tá? Então, a fase logarítmica é quando a gente tem o aumento da população. Claro que o gráfico não vai ser sempre assim. Essa fase logarítmica depende das características da espécie e dos fatores, né, que estão disponíveis para que essa bactéria cresça. Se vocês observarem, depois que aconteceu essa fase logarítmica, ocorre uma terceira fase que é chamada de fase estacionária, tá? Então é quando acontece um equilíbrio. Tem bactérias ainda sendo produzidas novas? Tem, mas também tem bactérias morrendo. Então começa a estacionar, tá? Bactérias morrem, bactérias estão sendo produzidas, mas aí estacionou. Tem uma fase agora de equilíbrio. O que acontece aqui, pessoal, é que se a gente pensar que as bactérias estão numa cultura, durante o metabolismo existem produtos tóxicos que estão sendo formados pelas próprias bactérias. E outra coisa é que os nutrientes que estão nessa plaquinha, os nutrientes que a gente colocou, eles vão acabando. Vocês concordam comigo? Se as bactérias estão crescendo e estão usando esses nutrientes, uma hora esses nutrientes vão acabar e elas não vão conseguir se reproduzir mais, certo? Então, esses componentes tóxicos que as bactérias produzem e essa redução dos nutrientes vai favorecer, então, a morte das bactérias. E aí a gente tem a quarta fase de crescimento, que é o declínio, tá? Então, nós temos as fases de lag, log, fase estacionária, quando atingiu o equilíbrio, e aí, quando acabaram os nutrientes, tem produtos tóxicos, começa a morrer essas bactérias, a fase de declínio, tá? Essa cultura, pessoal, é chamada de cultura batelada. Cultura batelada é quando a gente faz um crescimento num vidro, numa plaquinha de Petri, e aí a gente tem essa escassez, uma hora esses nutrientes vão acabar. Tudo bem? Então, nessa imagem, a gente consegue ver que aqui é quantos minutos após a fase de latência, então a fase inicial, e a gente consegue observar aqui o número de bactérias vai estar sempre dobrando. Então, essas bactérias estão sofrendo fissão binária, dando origem a outras bactérias, tá? Agora, diferente da cultura batelada, a gente pode ter uma cultura contínua. Então, o problema da cultura batelada é que uma hora os nutrientes vão acabar e também as bactérias estão produzindo componentes tóxicos. Agora, se a gente tirar esse componente tóxico que a bactéria está produzindo e estar continuamente inserindo novos nutrientes, vocês concordam comigo que as bactérias vão continuar a crescer e se desenvolver? Aquilo que estava atrapalhando, se a gente conseguir tirar o que está atrapalhando e adicionar novos meios de crescimento, essas bactérias vão continuar crescendo, tá? Então, essa fase log seria mantida por mais tempo. Um bom exemplo que a gente tem de uma cultura contínua é a nossa microbiota intestinal. Então, o nosso organismo está sempre eliminando os componentes tóxicos através das fezes. E nós estamos sempre ingerindo novos nutrientes, então, para manter também as nossas bactérias intestinais da microbiota. Tudo bem, pessoal? Deixem essas dúvidas aqui, anotem as fases de crescimento, tentem entender o que é essas fases de crescimento, a diferença, então, da cultura contínua, por que ela é diferente da cultura batelada, tá? Estudem, peguem os livros base, utilizem também a biblioteca virtual. Então, lá na biblioteca virtual, vocês vão ter o Microbiologia Bucal também, que é um livro muito bom. Utilizem o fórum agora para discutir, para tirar dúvidas, e também a sala do café para outras dúvidas eventuais que surgirem. Quando vocês estiverem estudando, vocês podem tirar dúvida comigo. Tudo bem? Então, a gente se encontra na próxima aula. Espero que tenha sido de bom proveito. E na próxima aula, nós vamos terminar a parte de bactéria, metabolismo bacteriano, e vamos introduzir, então, as bactérias de interesse
odontológico. Encontro vocês na semana que vem.